O vaso não saiu como desejado, mas ele ainda estava nas mãos do oleiro. Talvez você que está aqui hoje, você ainda não é quem você, na sua cabeça, deseja ser. E eu quero te dizer, bem-vindo ao clube, porque eu também sou um desse. Eu ainda não sou quem eu desejo ser. Mas é verdade, a outra verdade é que nós também não somos quem nós éramos. Nós estamos em constante evolução. Deus está trabalhando na nossa vida. Nós estamos nesse processo. O Senhor está nos fazendo. O Senhor está nos refazendo. O Senhor está nos alinhando. O Senhor está nos ajustando. Mas nós precisamos abrir o coração para que Deus possa fazer isso na nossa vida. Salmos 103, versículo 14 vai dizer: pois Ele sabe como somos formados. Lembre-se de que somos pó. O tema da mensagem hoje é, diga assim comigo, nas mãos, mas tem que ser forte, nas mãos do oleiro. Olha aí para quem está do teu lado e pergunta a ele assim: ei, onde você está? Essa é uma pergunta profunda, não é? Onde nós estamos? E é claro que eu estou falando aqui muito mais do que um corpo físico, mas onde a nossa vida espiritual se encontra. Eu creio sim que o Espírito Santo de Deus hoje vai tocar seu coração profundamente, porque é nesse lugar que nós devemos estar, nas mãos do oleiro. Bem, nós vivemos em um tempo onde as pessoas querem parecer fortes. Nós vivemos num tempo de aparências. Num tempo de muita maquiagem. Eu não estou aqui falando contra a maquiagem das mulheres, tá certo? Não estou aqui falando contra a maquiagem das mulheres. Minha amada mesmo fica maravilhosa. Sem maquiagem é linda. Com maquiagem é linda também, então tá tudo certo. Mas eu quero falar aqui de uma maquiagem emocional. De uma maquiagem talvez espiritual. Uma vida onde as pessoas, nós vivemos dias assim. Onde as pessoas se vestem muito bem. Onde as pessoas se maqueiam muito bem. Onde as pessoas têm uma aparência muito boa. Mas será que nós, da mesma forma que estamos cuidando da nossa aparência, estamos cuidando da essência que deve existir dentro de nós? E aí, a cultura estabelecida hoje na sociedade ensina a esconder as falhas. Mas Deus trabalha revelando. Deus trabalha tratando. Deus trabalha restaurando. Não tem como algo ser restaurado na sua vida se você não expõe o que precisa ser restaurado. Enquanto esse algo que precisa ser tratado, que precisa ser melhorado, que precisa ser tratado por Deus na sua vida, se você não expõe isso, se você continua com isso encoberto, isso nunca vai ser tratado. Isso vai te perseguir por anos e anos da tua vida. E eu creio, sabe, sem sombra de dúvida, quando o Espírito Santo colocou essa mensagem no meu coração, ele estava falando disso, estava falando de nós estarmos nesse lugar de dependência total de Deus, sabe, onde não existe reservas, onde não existem coisas ocultas, onde não existem coisas escondidas, sabe, mas que o nosso coração esteja de fato na mão dele, dizendo assim: Senhor, trabalha na minha vida. Porque quem de nós aqui não tem erro? Levanta a mão. Quem aqui é pecador? Eu. Todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos de ajustes. E sim, eu sei. Eu não quero aqui, talvez você que nunca expôs algo da sua vida para alguém, você caminha já há tanto tempo, eu não quero aqui te crucificar. A ideia não é essa. Porque eu sei que muitas vezes a gente também não expõe por conta de uma realidade difícil que existe, que se eu for expor, minha vida vai estar no jornal no outro dia. Eu quero trazer aqui um equilíbrio dentro daquilo que eu estou falando. Mas, ei, isso não te dá o direito de morrer assim. Ainda existem pessoas, sim. E se você orar, se você pedir ao Espírito Santo de Deus, ele vai direcionar você para que você possa abrir o seu coração e ser tratado naquilo que precisa ser tratado. Deus, a grande verdade é que Deus, ele não se impressiona com estruturas externas. Deus não está impressionado com a marca da roupa que a gente está usando. Deus não está
interessado, sabe, na marca do sapato que a gente está usando. Deus não está interessado na marca da maquiagem que nós estamos usando. Deus está interessado em quem nós somos. E eu sei, é muito difícil, mas muito difícil viver, sabe, nesse paradoxo entre uma sociedade que vive uma vida de aparência e viver uma vida com Deus e viver um relacionamento verdadeiro com Deus, onde a aparência não rola. Precisa ser de verdade. Quando eu abro o Instagram, é somente... Quem posta desgraça no Instagram? Alguém posta? É somente coisa boa, né, não? As postagens no Instagram é só de lancha, não sei aonde. É só de jatinho, não sei aonde. Sabe, a vida está maravilhosa. E é isso mesmo que eu estou falando aqui. O Instagram também é uma vida de aparência. Onde muitos daqueles que estão talvez... Eu não estou dizendo aqui que o problema é Instagram, tá certo? Por favor, estou só explicando. Onde muitas vezes esses que estão de lancha... Esses não tem problema nenhum andar de lancha também. Mas esses que talvez estão postando somente essas coisas não conseguem nem dormir em casa se antes não tomarem antidepressivos. O que eu estou querendo trazer para você aqui é: Deus nos convidou até esse lugar nessa noite para dizer assim: filho, eu quero que a partir de hoje você pare de viver uma vida de aparência e viva uma vida de essência em mim. Sem ser uma dupla pessoa, sem ser uma dupla personalidade, mas sendo de fato aquilo que eu criei você para ser. E para isso ser alinhado, tudo começa pelo confronto. Porque primeiro Deus vai nos dizer onde nós estamos errando. Primeiro Deus vai nos chamar e vai dizer assim: filho, é isso aqui que precisa ser alinhado. E tudo começa a partir do confronto. Ei, nós vivemos uma geração que corre do confronto. Quando se fala em confronto, prontamente do outro lado se diz assim: ó, para aí que ignorância. É claro que pessoas confrontam em ignorância, mas a Bíblia, ela nos aconselha ao confronto em amor. Existe também essa modalidade de dizer verdades que precisam ser ditas, mas em amor e com respeito a quem está ouvindo. Eu acho que é esse equilíbrio que Deus está querendo, sabe, para nós. E como eu estava falando aqui, há pessoas que estão na casa de Deus, mas não estão nas mãos de Deus. Há pessoas que estão na casa de Deus, que servem na casa de Deus, que pregam, que tocam, que cantam, que fazem um monte de coisas. Elas estão na casa de Deus, mas elas não estão nas mãos de Deus. Elas não estão nas mãos do oleiro. Isso é uma denúncia muito séria. Isso é algo muito importante que a gente precisa rever. Há pessoas que começaram até o processo, mas resistiram quando Deus começou a apertar. Existem pessoas que até começaram a dar os passos, dizendo assim: Senhor, eu quero mudar. Vai, Senhor, vai trabalhar na minha vida. Mas quando Deus começou a... Porque com Deus é assim. Quando a gente começa a dar os passos para Deus, agora vão começar a surgir os processos de Deus. Quando a gente começa dizendo assim: Senhor, eis aqui a minha vida. Senhor, eu entrego a Ti a minha vida. Tem gente que vem para Jesus e quer aceitar Jesus achando que a vida vai mudar. Essa é a pior ilusão do mundo. Talvez ela até piore. É acolcho. Com Deus é processo e ajuste. Olha aí para quem está do teu lado e diz assim: ei, com Deus é processo e ajuste. Não fuja dos processos de Deus, porque somente quem está no processo e suporta o processo recebe a promessa. Você tem promessa de Deus, amém? Então, se você tem promessa de Deus e ela ainda não se cumpriu, calma, sustenta aí o processo que vai dar certo. Agora precisa passar pelo processo, porque a verdade é que ser moldado dói. Ser moldado dói, ser confrontado dói, ser quebrado dói. E como muitas vezes nós somos quebrados por Deus, essa madrugada nós recebemos uma ligação, uma mensagem, foi vida, perdão.
uma mensagem onde o sobrinho de uma amiga nossa com 2 meses, 2 meses de idade, estava com bronquiolite, não foi isso? Bronquiolite. E ela tinha mandado pra gente mensagem para estar orando pelo neném e tal. E a gente estava orando pelo neném, colocamos no grupo de oração da igreja. E quando foi essa madrugada, ela manda a mensagem dizendo que ele faleceu. Com apenas 2 meses. Eu fico imaginando agora o coração dessa mãe. Acabou de receber um presente, a alegria do nascimento. Acabou de estar ali com um presente, talvez aí tão esperado, tanto esperado. Dentro de 2 meses, morreu. Os processos doem. As situações na nossa vida doem. Talvez você está aqui hoje e desejou tanto um casamento, mas a pessoa com quem te juntou só fez te escantear, só fez te bater, só fez te abandonar, só fez dizer palavras pejorativas a você, só fez te colocar olhando para o chão. Mas Deus está dizendo a você aqui hoje: ei, se submeta ao processo, porque eu quero tratar você, eu quero curar você, eu quero levar você a um lugar de restauração. Porque não são as nossas dores também que nos definem. Não são as nossas dores que nos definem. Elas nos fortalecem. Mas quem nos define é o Senhor. Eu sei, ser moldado dói, ser confrontado dói, ser quebrado dói. Mas permanecer rachado é muito pior. Você pode estar aqui hoje com o coração todo quebrado. Você pode estar aqui hoje cansado. Chegou talvez até dessa forma que eu comecei a falando, com uma maquiagem, sorrindo para as pessoas, mas só você sabe como está o seu coração. Talvez você tenha entrado aqui hoje dessa maneira, talvez você que está assistindo a live aí, está assistindo a live e dessa maneira, com o coração quebrado, com o coração cansado. Mas hoje existe restauração, existe cura, existe bálsamo do céu para a minha e para a sua vida nessa noite. Hebreus capítulo 12, verso 1. Vai colocar aqui no telão. Hebreus capítulo 12, verso 11. Vai dizer assim: nenhuma disciplina é agradável. A gente poderia trocar essa palavra aí, disciplina, e colocar correção. Nenhuma disciplina, nenhuma correção é agradável no momento em que ela é aplicada. Ninguém gosta de ser corrigido. Ninguém gosta daquele momento ali do acosto, do confronto. Ninguém gosta. Mas veja, e é isso que a Bíblia diz: nenhuma disciplina é agradável no momento em que ela está sendo aplicada. Ao contrário, ela é dolorosa. Mais tarde, porém, olha o efeito dela: produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. É saber suportar o processo, é saber suportar a correção, e vai dar certo. O sol vai nascer. Sabe, coloca essa certeza hoje no teu coração. Deus não está te destruindo. Às vezes a gente pensa isso, né? Rapaz, é tanta coisa acontecendo na vida. E é claro, depende das realidades de cada pessoa. Talvez você esteja aqui e tanta coisa assim ainda não aconteceu na tua vida. E essa mensagem pode não estar alcançando o teu coração. Sabe, dizendo assim: ah não, eu nunca pensei isso, que Deus estava me destruindo. Mas talvez você não ache que essa mãe que acabou de perder o filho com 2 meses de idade, acho que é um pouco difícil agora chegar e falar de Deus para ela. A gente precisa sentir mais a dor do outro, sabe? A gente precisa se colocar mais no lugar do outro. Deus não está destruindo você, independente do que você esteja vivendo. Deus não está destruindo você, Ele está formando você. O que parece pressão, na verdade é processo de transformação. Porque a gente precisa ser moldado. A gente precisa ser moldado. E aqui, para a gente entrar no primeiro ponto daqui a pouco, o livro de Jeremias, eu quero falar a respeito desse homem hoje. Isso aqui foi só uma introdução. O livro de Jeremias, ele foi escrito em um dos períodos mais críticos da história de Judá. O povo havia se afastado de Deus, vivendo em idolatria, rebeldia e dureza de coração. E é nesse cenário, quando o povo está distante de Deus, é nesse cenário, sabe, tudo difícil,
que Deus manda Jeremias descer à casa do oleiro? Porque é quando está difícil que nós corremos para onde? Quando o negócio aperta, parece que é automático. Dizem até assim, né? Ó, coloca um ateu no avião e diz assim, o avião está caindo. A primeira coisa que ele vai falar é, meu Deus. No acolcho, a primeira coisa que a gente faz é, meu Deus. E é por isso que nesse cenário de dificuldade, Deus pega Jeremias e diz assim, vem cá, vamos ter uma conversa aqui. Desce à casa do oleiro, que eu quero te mostrar algumas coisas. Naquela época, o oleiro era alguém que trabalhava com barro comum, retirado da terra. E existem alguns processos que o barro precisa passar para que ele possa se tornar um vaso perfeito. Ele precisa ser quebrado, ele precisa ser molhado, amassado, girado na roda, pressionado com as mãos e depois levado ao fogo. Diga assim comigo, e depois levado ao fogo. Meu Jesus amado. Quando eu estava fazendo essa mensagem, só vinha na minha mente aquela música. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Não acredito que tu não conhece. Eu quero ser, eu quero ser um quê? Um vaso novo. Mas a música diz, quebra minha vida e faz-a de novo. Às vezes a gente não sabe aquilo que a gente está cantando. Se a gente fizer assim aqui no Oba, e aí, quantos aqui querem ser um vaso novo? Todo mundo, vai ser aquela festa. Pode ter certeza. Mas aí o vaso novo, para existir, precisa quebrar o velho. Deus precisa amassar o velho. Deus precisa colocar no fogo, em alta temperatura, pressões na nossa vida que muitas vezes a gente acha que não vai conseguir. Talvez você esteja aqui hoje, esteja passando por essas pressões na sua vida, sabe? Talvez você chegou aqui hoje com o coração muito apertado, dizendo assim, Deus, eu preciso ouvir uma palavra do Senhor. E hoje Ele está dizendo a você uma palavra que você veio aqui receber. Filho, sou eu que estou te colocando nas pressões. Mas não é para te destruir, é para te aperfeiçoar. Jeremias, capítulo 18, o verso 1, vai dizer assim, o Senhor me deu esta mensagem. Olha qual foi a mensagem que Deus deu a Jeremias. Desça à casa do oleiro e lá lhe falarei. Então desci à casa do oleiro e encontrei trabalhando, e o encontrei trabalhando na roda. Deixa eu te dizer uma coisa, não sei se você percebeu aí nesse texto, mas a ordem de Deus é desça à casa do oleiro, porque o quê? Desça à casa do oleiro e o quê? Mas Deus não podia falar onde Jeremias estava, não? Podia ou não podia? Mas veja, Deus manda ele descer à casa do oleiro e lá eu falarei com você. Sabe por quê? Isso aqui está nos ensinando que enquanto a gente estiver em alguns lugares, com algumas pessoas, Deus não vai falar com a gente. Enquanto a gente estiver participando de algumas coisas, enquanto a gente estiver flertando com certas coisas, Deus não vai falar com a gente. Sabe por quê? Porque Ele precisa, Deus não é que Ele precisa, é que Ele quer que você esteja num lugar específico, onde nesse lugar Ele possa se manifestar a você. E foi isso que Ele fez com Jeremias. Deus não falou no templo, falou na oficina. Olha só. E às vezes a gente acha que Deus só fala na igreja, né? Não, Deus não só fala na igreja não. Sabe, talvez você aí no seu trabalho, você está lá no seu trabalho fazendo alguma coisa e você sente
Quem aqui já sentiu isso? Aquela impressãozinha. Você está ali trabalhando, você está na sua casa, fazendo as coisas na sua casa, lavando a roupa, lavando o prato, fazendo isso. Daqui a pouco você não estava nem pensando em algo, você sente aquilo. Você começa a se arrepiar, você começa a sentir uma presença gostosa assim no lugar. Sabe, da mesma forma que a gente sente uma presença ruim também, né? A gente sente uma presença gostosa ali, sabe? E a gente começa a perceber que é Ele que está no ambiente, que é Ele que está ali falando com Ele. Deus não se revela somente na igreja, porque nós somos a igreja. A igreja não é essas 4 paredes, a igreja sou eu e você. É por isso que ele não fala só aqui dentro, onde você estiver, você é a casa de Deus, você é a habitação de Deus e Ele quer falar com você. Porque há lições que não se aprendem ouvindo, se aprendem observando o processo. Esse foi o segundo motivo pelo qual Deus mandou Jeremias descer à casa do oleiro. Porque Jeremias precisava observar o processo do barro. E é assim com a gente passa pelas dificuldades porque Deus está querendo mostrar a gente aquilo que a gente está passando, algumas lições. E a gente começa a aprender. O oleiro, na verdade, ele não joga fora, ele refaz. Ele não desiste, ele recomeça. Isso revela o coração de Deus para nós. Olha só, 3 coisas. Deus não desiste de pessoas quebradas. Você chegou aqui quebrado hoje e Deus não desistiu de você. Deus não desiste de pessoas quebradas. Deus trabalha com processos, não com descartes. Nós aqui vivemos esse tempo hoje na sociedade, onde tudo é descartável. Já casa dizendo assim, eu vou casar. Se der errado eu me separo. Oxente. Então não casa, bênção, pelo amor de Deus. Se é para casar desse jeito, então não casa. Percebe que nós estamos entrando nessa onda do descartável? Onde o eu é colocado no centro. Onde o hedonismo é o culto ao eu, a mim mesmo, é colocado no centro. Fulano fez isso comigo, dane-se. Ciclano fez isso comigo. E a Bíblia dizendo assim, perdoai os vossos inimigos. Perdoai aqueles que vos perseguem. E a gente o tempo todo... Não quero saber. Não quero saber. O eu passa a ser o nosso Deus. Mas eu creio sim que o Senhor nos trouxe aqui hoje para nos quebrar, nos refazer. Oséias capítulo 10, o verso 12 vai dizer assim: eu disse, plantem boas sementes de justiça e terão uma colheita de arem o solo endurecido de seu coração, pois é hora de buscar o Senhor, para que Ele venha e faça chover justiça sobre você. Olha o que o texto está dizendo. É hora de buscar o Senhor. Nós queremos aquilo que Deus tem para nos dar, mas nós queremos Deus? Nós queremos todas as bênçãos que Deus tem para nos dar. Ei, mas a ordem está errada. Deixa eu te dizer, no dia que você começar a buscar Deus com todo o seu coração, tudo aquilo que você quer, tudo aquilo talvez que você quer não, mas que você precisa, o Senhor vai te conceder, o Senhor vai te dar. Mas muitas coisas você ainda não tem recebido, porque você está com os olhos nas coisas e não em Deus. O problema nunca foi o oleiro, sempre foi a dureza do barro. O oleiro está pronto para pegar o barro e refazer, reajustar, quantas vezes precisar. Mas e o barro? Está querendo ser refeito? Agora sim, diga comigo assim, o primeiro ponto. É nesse cenário. Diga aí comigo, Deus observa o processo, não apenas o resultado. Jeremias 18, verso 3 e o 4, vai dizer assim: então fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando na roda. Mas o vaso que ele estava formando não saiu como ele queria, desejava. Por isso, amassou o barro e começou de novo, moldando em outro vaso conforme desejava. O vaso se estragou, mas ele ainda estava nas mãos do oleiro. O vaso não saiu como desejado, mas ele ainda estava nas mãos do oleiro. Talvez você que está aqui hoje, você ainda não é quem você na sua cabeça deseja ser.
E eu quero te dizer bem-vindo ao clube, porque eu também sou um desse. Eu ainda não sou quem eu desejo ser. Mas é verdade, a outra verdade é que nós também não somos quem nós éramos. Nós estamos em constante evolução. Deus está trabalhando na nossa vida. Nós estamos nesse processo. O Senhor está nos fazendo. O Senhor está nos refazendo. O Senhor está nos alinhando. O Senhor está nos ajustando. Mas nós precisamos abrir o coração para que Deus possa fazer isso na nossa vida. Salmos 103, versículo 14 vai dizer: pois Ele sabe como somos formados. Lembre-se de que somos pó. Eu já conversando assim com manhinha, com meu irmão. Eu gosto muito de falar às vezes sobre isso, sabe? Sobre o orgulho. A gente precisa se lembrar disso aqui, ó. Que não passamos de pó. Porque muitas vezes a gente quer se achar melhor do que os outros. Muitas vezes a gente acha que por conta da condição financeira que nós temos, muitas vezes a gente acha que porque já fizemos 1, 2 faculdades, a gente não deve mais parar para ouvir as pessoas, a gente não deve mais abrir o coração com certas pessoas, a gente não deve ser mais vulnerável. Mas deixa eu te lembrar, nós somos pó. Isso é o que eu e você somos. Nós somos pó. Diga assim: eu sou pó. Vamos exercitar, fazer um exercíciozinho contra o orgulho que possa haver dentro de nós hoje. Vamos lá, diga assim: eu sou pó. Eu sou pó. É isso que nós somos, pó. É por isso que a Bíblia vai dizer que é muito melhor você ir a um velório do que ir a uma festa. Oxe, como assim? É porque quando você vai no velório, você vê uma certeza ali, que um dia vai ser você. Quando a gente chega ali, que a gente olha, a gente faz: meu Deus, esse é o fim de todo homem, independente da conta bancária. Sabe o que eu achei interessante na pandemia? É que o diretor do Santander morreu na pandemia, cheio de dinheiro. Mas tem muitos mendigos aí que estão vivos. Não é interessante essas coisas? A gente precisa aprender, deixar de ser orgulhoso, prepotente. Ei, o Senhor nos trouxe aqui hoje para quebrar o nosso coração, sabe? E nos ensinar a expor a nossa vida. E nos ensinar, sabe, a tratar o nosso coração com o nosso irmão, com aquela pessoa. Claro que Deus vai te mostrar. Ei, mas para de viver essa vida incubada. Para de viver essa vida dupla. O erro não cancelou o processo. Quer ver um exemplo disso? Diga assim comigo: Pedro. Quem conhece aqui Pedrão? Pedrão da Bíblia? Não é Pedrão daqui da igreja, não. Pedro da Bíblia. E o pior que eu falei Pedrão, aí é que ligou mesmo a Pedrão, né? Que a gente chama de Pedrão. Pedro. Veja como é interessante. Lucas capítulo 22, o verso 61 e 62 diz assim: naquele momento, o Senhor se voltou e olhou para Pedro. De repente as palavras do Senhor vieram à mente de Pedro: antes que o galo cante, amanhã de manhã, você me negará 3 vezes. Então Pedro saiu e chorou amargamente. Pedro fez o quê? Negou Jesus. Pedro foi esse vaso ruim, esse vaso quebrado. Pedro negou Jesus. Ei, mas é a esse mesmo Pedro que Jesus lá na frente declara sobre ele que ele seria um grande homem. É esse mesmo Pedro que negou Jesus, que quando vai morrer e vai ser crucificado pelos soldados romanos, diz assim: não, eu não posso morrer como meu Senhor, eu não sou digno de morrer como meu Senhor. É esse Pedro que negou Jesus, que agora quando vai morrer diz assim: eu não sou digno de morrer como meu Senhor, por favor, me crucifiquem de cabeça para baixo. Algo aconteceu na vida desse homem. O que faz alguém que negou Jesus aqui atrás agora dizer assim: eu não sou digno de morrer como ele? Ele deu espaço para ser refeito. Ele se permitiu ser tratado. Ele se permitiu ser corrigido. Pedro quebrou
mas foi restaurado. João Calvino diz: Deus nunca nos abandona, mesmo quando somos indignos da sua graça. Tem alguém aqui que é digno? Todos nós aqui somos indignos. Todos nós. Por mais que você venha achar que a sua vida é corretinha, é alinhada, que você nunca fez isso, que você nunca fez aquilo. Assim como Jesus falou com o jovem rico. Lembra? Ele disse: não, Senhor, mas eu já obedeço todos os mandamentos. Eu já faço isso, eu já honro meus pais, eu já faço sei o quê, eu já faço aquilo, já faço... Sabe, ele saiu dizendo tudo isso. Aí Jesus foi num ponto. Vende tudo que tu tens e dá aos pobres. Sabe por quê? Porque a verdade é que todos nós sempre temos uma coisinha para ser tratada. Eita Jesus, o rosto de vocês é uma onda. A gente fica olhando aqui só. Enquanto você estiver nas mãos de Deus, o fracasso nunca será o fim. Ei, você que está aqui hoje e acha que é o fim, não é não. Calma, se acontecer algum fracasso, alguma coisa assim na tua vida, calma. O fracasso não é o fim. Esteja nas mãos de Deus e Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Talvez, sabe, daquilo que você achou que era morte, Ele vai fazer brotar vida. É isso que Ele faz. Ele tem poder. Qual foi o primeiro ponto? Segundo ponto. Diga assim comigo: o quebrantamento é o caminho para o refazer de Deus. Jeremias capítulo 18, verso 6. Vai dizer assim: ó Israel, posso eu fazer com vocês o mesmo que este oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, assim vocês estão em minhas mãos. Salmos 51, 17 vai dizer: o sacrifício que desejas, olha o que é que Deus quer. O sacrifício que Deus deseja é um espírito quebrantado. Tu não rejeitarás um coração quebrantado e arrependido, ó Deus. Tudo que Deus quer é isso. Independente do que você fez, independente do que aconteceu, tudo que Deus quer é um coração quebrantado e arrependido. Quando Ele encontra esse coração quebrantado e arrependido, é como se o barro estivesse no ponto perfeito para ser refeito, para tornar-se agora um vaso perfeito. Isaías 64, 8 diz: e no entanto, Senhor, Tu és o nosso Pai, somos o barro e Tu és o oleiro. Todos nós somos obra de Tuas mãos. Ei, Deus não precisa de resistência, Ele precisa de rendição. Se a gente se rende, se a gente se abre, Deus faz grandes coisas na nossa vida. O exemplo também disso é Davi. Salmo 51, verso 10 diz: olha o que Davi diz: cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito firme. Sim, Davi caiu, mas Davi se rendeu e foi refeito porque se rendeu. Vamos ler juntos isso aqui? Leia profetizando isso, declarando isso para a sua vida. 3, 2, 1. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Amém, Jesus. Martinho Lutero dizia: Deus cria do nada. Olha essa frase. Deus cria do nada. Portanto, até que o homem não seja nada, Deus nada pode fazer com ele. Olha, Deus cria do nada. A Bíblia diz que havia trevas sobre a face do abismo. E através da palavra de Deus, tudo foi criado. Por isso ele está dizendo aqui: Deus cria do nada. Portanto, até que o homem não seja nada, Deus nada pode fazer com ele. Porque o orgulho, Provérbios diz, precede a queda. Deus não usa quem está pronto, Ele transforma quem se rende. Você pode ter 200 anos de igreja. Você pode cantar, você pode tocar, você pode pregar. E muitas vezes é tão difícil, sabe, até de Deus usar essas pessoas, porque às vezes elas começam a achar que já são prontas. Elas saem do lugar de dependência de Deus para achar que você sabe fazer tudo. E aí quando vê, sabe o que é que Deus faz? Começa a usar o pequenininho que não sabe de nada.
Eu vou pegar esse daqui para mostrar o meu poder. Enquanto o que tem 20 anos de igreja tá... Olha, eu uso o terno, gravata, paletó, e por isso Deus vai me usar. E aquela música, né? Fala, paletó. Paletó não fala nada. É, meu amigo. Ponto 3. Diga assim comigo. Ser refeito por Deus é melhor do que permanecer como está. Romanos 9, versículo 20 e 21. Faz uma pergunta interessante para nós. Já estou terminando. Acho que eu vou passar ainda mais umas 2 horas e 40 minutos pregando. Pode ser? Eita, Jesus amado. E a pergunta é interessante. Quem é você, mero ser humano? Eita. Eu acho lindo, sabe, quando Deus se coloca nesse lugar assim de soberano. Ele começa a colocar a gente no lugar da gente. Que às vezes a gente sai desse lugar. Deus começa a colocar, ei, baixa a bola. É como se ele estivesse dizendo assim, ei, baixa a bola. Olha o que Deus está dizendo. Quem é você, mero ser humano? Foi desse jeito que ele perguntou, sabe a quem? A Jó. Lembra? Quando Jó estava agoniado, tentando entender o porquê dos processos, o porquê de tudo aquilo que ele estava passando, porque perdeu filho, porque perdeu gado, porque perdeu isso, perdeu aquilo, perdeu as riquezas, perdeu tudo. E Jó agora começa a questionar, mas Deus. Aí Deus chega para Jó e faz, ei Jó, onde é que tu estavas quando eu comecei a colocar os fundamentos da terra? Aí Deus chega para Jó e diz, ei Jó, sabe as ondas do mar? Que vem com aquela impetuosidade e de repente ela vai parando. Aí ele pergunta, ei Jó, quem colocou as trancas, os ferrolhos na água para que ela chegue até ali e pare? Ei Jó, está vendo as estrelas do céu, do firmamento do céu? Se você não sabe, eu quero dizer a você, existem bilhões de estrelas. E o Senhor diz assim, sou eu que as chamo, cada uma pelo nome. Meu Deus do céu, eu acho incrível isso. Porque Deus faz, quem é você, mero ser humano, para questionar a Deus? Acaso o objeto criado pode perguntar ao que criou, por que me fizeste assim? Quando um oleiro faz vasos de barro, não tem ele o direito de usar a mesma massa para fazer um vaso para fins honrosos e outros para uso comum? Eu não vou nem entrar em certas coisas aqui, porque aqui o bicho pega. Isso é para umas 2 horas de teologia, quando a gente estiver sentado depois com um galetozinho assado. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, vai dizer, temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede, vem de Deus, e não de nós. Ei, tudo aquilo que eu e você faz, é porque existem tesouros guardados dentro de nós, que o próprio Senhor colocou. Não é porque eu e você pode fazer alguma coisa, não é porque eu e você é bom, é porque a graça dele, o favor dele, o poder dele se manifesta na nossa fraqueza. É tudo por ele. Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando a gente não entende. Tem um rapazinho, já estou terminando, tem um rapazinho na Bíblia chamado José. Diga assim comigo, José. Gênesis capítulo 50, o verso 20, vai dizer assim, vocês pretendiam me fazer o mal. José está falando isso para os irmãos dele, né? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus o transformou em bem, para realizar o que hoje vemos, a preservação de muitas vidas. Ei, deixa eu te dizer, algumas coisas tentaram fazer contra você, algumas coisas estão tentando fazer contra você, mas deixa eu te dizer, Deus vai transformar esse mal em bem. Só permaneça no Senhor, só permaneça firme no Senhor, aguardando o tempo do Senhor, a hora do Senhor se manifestar, e lá na frente você vai compreender o porquê de tudo isso ter acontecido na sua vida. Mas permaneça. O processo para José foi doloroso, mas o propósito era muito maior. E deixa eu te dizer, quanto maior for o propósito de Deus contigo, maior vai ser o sofrimento. Eita Jesus, dá vontade de dar uma carreira, irmão. Abre essa porta aí. Tô brincando. Jesus amado.
O processo pode doer, mas o propósito sempre compensa. Diga assim comigo: o processo pode até doer. E talvez você esteja passando aí por isso há anos. Passando pelo seu processo há anos. Talvez chegou aqui achando que Deus já esqueceu de você. Calma. Diga assim: o propósito vai compensar. Eu não vou perecer. Declare isso: eu não vou perecer. O propósito vai compensar. O processo pode doer, mas o propósito vai compensar. E agora, para refrigerar o teu coração aí, porque o calor estava grande, não foi? Para refrigerar o teu coração, Lamentações capítulo 3, verso 22 e 23. Ei, deixa eu te dizer, Lamentações, o livro de Lamentações, é Lamentações de quem? Você sabe? O mesmo Jeremias, que estava aperreado por conta da situação que estava vivendo. Agora ele é conhecido inclusive como o profeta chorão. Aqui agora, lamentação de Jeremias. Olha a lamentação dele, vê aí. O amor do Senhor não tem fim. Meu Deus, Jeremias começa a declarar isso. Ele olhou o cenário difícil, olhou o cenário complicado, mas depois que Deus pega ele, leva ele à casa do oleiro, começa a tratar o coração dele. Agora ele declara outra coisa: o amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis, grande é a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam a cada manhã. Mas era esse cara que estava aperreado. Era esse cara que estava desesperado, achando que já era o fim. Mas não era o fim. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Ei, se eu e você estamos aqui hoje, é a prova de que as misericórdias dele já se renovaram sobre nós hoje. Isso é motivo de alegria, isso é motivo de louvar ao Senhor. E se eu fosse você, eu dava um glória a Deus aí onde você está. Se eu fosse você, eu já aplaudia o Senhor aí onde você está, porque as misericórdias dele se renovaram sobre nós hoje. Grande é a fidelidade do Senhor, o amor do Senhor não tem fim. Deus não joga fora vasos quebrados, Ele refaz. Mas só permanece no processo quem decide não sair das mãos do oleiro. Então vamos fazer essa declaração juntos agora. Diga assim comigo: Senhor, ainda que eu me quebre no processo, eu escolho permanecer nas Tuas mãos. Porque sei que o Senhor está me refazendo para um propósito maior. E agora eu vou te dar uma oportunidade da gente declarar isso, mas agora com força, com mais intensidade. Você que está também em casa aí nos assistindo, declare isso na sua casa, declare isso sobre os seus filhos, sobre a sua família. Vamos juntos declarar isso mais uma vez. Senhor, ainda que eu me quebre no processo, eu escolho permanecer nas Tuas mãos, porque sei que o Senhor está me refazendo para um propósito maior. Feche os seus olhos.